Fala pessoal, fazer o nosso vídeo aí de fechamento, panorama da semana. Vamos começar aqui pelo nosso índice, né, semanal, né, do nosso Ibov, primeira semana do ano, 1,6 aí de queda. O cenário, né, que a gente, pelo menos, né, é a minha opinião, acho que está muito óbvio que a gente está numa tendência de alta, né, e que a gente está aqui esperando, né, por uma correção, né, nem que seja como foi essa daqui lá no ano passado, 2023, né, uma correção quase que lateral. Né? Então há espaço aqui para isso, né? Se você pegar aqui, né, essa configuração aqui, né, de um fechamento fora da banda de Bollinger seguido de um fechamento dentro da banda, né, te sugere, né, a possibilidade de um retorno à média, né? E aí a média está aqui, né, 121 mil pontos. Então aqui no semanal a gente está falando aqui de algo em torno, pegando o fechamento da semana, a média curta está 2% abaixo e a de 20, 7% ali, 8%. Né? Então você tem um espaço bom ainda para correções aqui no índice. Tá? Quando a gente olha no gráfico diário, a gente já está vendo aqui, né, uma pequena correção, né? Então você pegar a máxima feita lá no final ainda de 2023 até o dia de hoje, sexta-feira, quase 3% aí de correção. E aqui a gente já está num ponto, né, importante, né, que é a média aqui de 20 períodos, né, do gráfico diário. Daqui pode ser que saia já o retrade, né, que vai ter como endereço lá o 138.100, né, uns 4,5% aí de alta. Então, aqui é um ponto para a gente ficar de olho, né, porque você tem aqui uma clara região já pensando em compras, né, mas ainda com muito espaço, né, no médio prazo aqui no semanal para uma correção. Né. E se você olhar aqui, né, mais atentamente, tá? Vou tirar o zoom aqui e vou mostrar para você. A gente fez na alta esse 161 aqui, né, que é um traçado antigo lá de 2020, tá? Ali a pernada de alta pós-crash, né? E esse traçado vem sendo muito bem trabalhado e estava devendo o 161 lá. Então ainda tem aqui a dinâmica do 161 111, que está distante, né? Então seria voltar lá para 111 mil, né? Parece assim, pois, mas 111 mil, está de sacanagem, né? Tá muito longe, né? 15% de queda. É longe até que chega, né? Mas eu não acho que é para lá que a gente tem que olhar nesse momento, tá? De todo jeito, a gente tem aqui esse cenário, né? Possibilidade, né, em termos de região aqui, já permitindo pensar na continuidade, né, ou na retomada da alta, mas com aquele espaço ainda para correções, né, para correção prosseguir. Eu tenho falado durante a semana no canal, no Telegram, no WhatsApp, nas lives que fiz aí nessa primeira semana do ano, que os 60 minutos nos permite pensar, né, ainda em queda, em correções. Né? Se você olhar aqui até o índice futuro, vou mostrar aqui para você. A gente tem aqui, né, topos descendentes. Né? Então, assim, aqui a gente tem espaço para continuar caindo. A configuração Price Action sugere isso. Mas agora a gente está num ponto de decisão, né? Porque aqui a média de 20 períodos no diário é um ponto para compra e não para venda. Então a gente vai ter que ver aí na próxima semana qual vai ser aí, né, o desenrolar, o desenvolvimento aí do mercado na próxima semana, beleza? Então não se surpreenda, né, se o índice retomar a alta, né, apesar de já 20% aí de subida ali nos 2 meses finais do ano, mas também não seria surpresa nenhuma se essa correção continuar por mais um tempo, por mais algum espaço aí, beleza? Então a gente vai ter que aguardar aí esse desenrolar na semana que vem. Falar do dólar aqui, né, pessoal? Nessa primeira semana do ano, o dólar balançou bastante, né? Mas se você olhar bem aqui, né, ele basicamente não saiu do lugar, né? Segue ali naquele mesmo range, né, que vem trabalhando ali, né, 4,88, 4,95 por ali. Então, cenário de muita indefinição aqui, né? Eu já falei, né, que é uma tremenda consolidação nesses últimos 2 meses, né, de novembro, dezembro e agora iniciando janeiro de 2024. É um range largo. Acho que movimento maior, né, a gente só vai ver quando romper um desses extremos, né, ou aqui o 4,96 aqui 95, ou perder aqui o 4,85, e aí a gente vai ter que ficar esperando, né? Então o dólar, né, apesar de todo o noticiário, juros, Estados Unidos, etc, inflação e tralalá, o dólar está aí comportado, né? Então 2 meses trabalhando dentro de um range aí muito bem definido. O intraday tem dado oportunidade, né, para quem está no day trade, mas aqui uma posição né, de swing trade, alguma coisa assim, está meio difícil aqui, e aí exige muita paciência para esperar o mercado definir.
Falar dos juros, né, os DIs, né, falar aqui do 27, né, não dá para falar de todos, mas o cenário é muito parecido, né, para todos eles, né, todos os principais vencimentos. Né. A gente tem o viés baixista, né, inalterado, tá, na minha opinião, mas a gente está vendo aqui o movimento de um repique. Né. Você vê que é curtíssimo, né, então, assim, o deslocamento aqui é muito pequeno. Tá? Pode ir mais longe? Pode. E se isso tiver de acontecer, a gente tem essa dinâmica aqui do Fibonacci, 161,111 levaria de volta ali ao 10,2 ou alguma coisa do tipo, tá? E num cenário, né, mais, né, extremo, né, de repente voltar nessa faixa aqui de 10,5, tá? Mas para mim ainda é um caráter de repique. Eu venho falando que o viés é baixista, mas definitivamente aqui não é o lugar para você abrir o trade, né? Então, assim, se você acredita na queda das taxas, acho que não é aqui que você tem que abrir esse trade, né? Então pode continuar caindo e você não conseguir uma entrada, mas isso faz parte. Entrar no lugar errado, eu sinceramente tô fora, tá? Vamos aqui aos índices setoriais, né? Começando pelo consumo, a correção veio, né? Você tinha aqui, né, um possível aqui topo duplo, falha de topo, e ela veio, né? Então o início do ano foi aí de correção no setor, né, nesse índice. Tem espaço para mais? Tem, né? Pode continuar aqui mais um pouco, mas aqui um repique pode ser aqui a chave, né? Aí você tem que ficar atento, né? Você tem aqui já uma falha de topo, faz um repique até aqui e para aqui no meio do caminho, aí vai ser um outro topo mais baixo e aí o endereço vai ser aqui embaixo, ou seja, pode ser, né, que a gente tenha aí um pouco mais de correção por enquanto, né, de queda aí no setor, tá? O IEX, né, o elétricas, né, aqui também correção aconteceu quase que lateralmente, né? Aqui também já é um ponto que permite você pensar na continuidade da alta para romper esse topo e buscar novas máximas, né? É óbvio, os indicadores aqui estão desistindo da compra, né? ADX quicado, estocástico, Trix já na venda, mas por enquanto o que manda é o preço, né? E o preço está ali respeitando um ponto importante. E FNC, né? Esse eu já falei, vou repetir, né? Tem sido aí andado lado a lado ali com o Ibov, né? Os bancos, né? E aqui você também está num ponto que permite pensar em compra e continuidade da alta, né? Então olha só, o pullback aconteceu, a gente tem aqui um próximo endereço a fazer, a sinalização aqui entre quinta e sexta-feira muito clara, né? Então chegou na média, sexta-feira aí, né? Nessa sexta já reagiu bem, e você tem aqui mais 4% aí para buscar. Então olho vivo aí porque você pode ter mais oportunidades aí nos bancos, tá? O IMAT, né, especialmente Vale e Siderurgia, mas tem também Suzano, Klabin, fazem parte desse índice, né, os papéis do setor de celulose, muito parecido com o IFNC, né, pullback feito, olha só, se aproximando aqui da média de 20 períodos e deixou um candle de fundo aqui nessa sexta-feira. O que isso aqui sugere? Né? Caso aqui a gente tenha a violação, o rompimento da máxima dele, marca o fundo e pode sinalizar a retomada do movimento altista que vai ter os endereços a fazer lá em cima, né? Então aqui em termos percentuais a gente está falando aí pegando o fechamento de 3, 5, 6%, quase 7 aí de upside, tá? É óbvio, aqui você tem que ficar de olho na Vale, né, que é o papel que tem mais peso aí nesse índice, mas falando aqui de uma média do setor, dos papéis que compõem, né, é isso que a gente espera, tá? O Imob, né, que é muito parecido com o consumo, né, fez aqui o topo duplo e veio a correção, né? Então, tem espaço para mais? Tem, né? Se seguir direto daí, né, é para cá, para essa faixa que eu vou ficar olhando. Então, você pega o fechamento da semana, teria aí mais uns 5% para arredondar. Mas, tal qual o consumo, caso tenha aqui um repique antes, né, a gente pode ter uma oportunidade melhor aqui para buscar vendas aí nos ativos do setor e aí sim trabalhar esse alvo e até mais para baixo, beleza? E para finalizar, né, temos aqui o small, né, o índice das small caps, muito parecido com o consumo, o imobiliário, né, você teve ali um topo duplo, a correção veio, né, trabalhando aqui dentro da dinâmica do Fibonacci, tem espaço para mais, pode ceder um pouco mais e se isso acontecer do fechamento da semana a gente está falando de mais uns 5%, mas tal qual os dois aí já comentados, um repique antes aqui pode dar essa oportunidade aí em preços melhores, tá? Eu sinceramente aqui nesses três, consumo, imobiliário e small, eu não ficaria aqui tão apressado para achar essa compra de novo, pensando em romper topos, tá? E FNC, né, que é bancos e mate, até pode ser, acho que faz algum sentido, tá? Antes de passar para os ativos de fora, eu vou falar aqui do DXY, né, o dólar index, né? Tenho olhado aqui ultimamente que ele mostra, né, a relação entre o dólar e uma cesta de moedas. Se eu não me engano, o que tem mais peso na composição é o euro e a libra, e depois tem lá pulverizado em várias outras moedas. Então, um repique aconteceu, né?
o endereço era aqui, né, trabalhar essa dinâmica do Fibonacci. Chegou muito perto. Então o que, que a gente viu aí na virada do ano até agora? Né? A gente viu o dólar se fortalecendo em relação às outras moedas. Né? A gente viu aqui, por exemplo, né, o nosso mini dólar, né, subindo, né, ou seja, né, o real se enfraquecendo. Só que, né, da mesma forma, né, que aquele trade, o contrário, né, apostando na queda do dólar, né, chegou ao fim aqui e teve esse repique, pode ser que também aqui, né, o repique tenha chegado ao fim. E aí a gente vai acompanhar, né, porque isso é uma dinâmica importante, né, porque se o dólar começa a cair, né, isso pode ser um sinal aí de segunda, terceira camada interessante aí para quem está pensando ou buscando aí argumentos para acreditar na continuidade do movimento altista do mercado, beleza? Agora passando para ativos, né, lá de fora, começando aqui pelo S&P, né? O que a gente tem no S&P, né, pessoal? A correção, né? Olha aqui, ó. Então, aqui desde o topo, eu já falei essa semana, eu vou falar de novo aqui, desde o topo, né, a gente corrigiu aqui 2%. O rally, né, lá da mínima de outubro até este topo, foi de 16%. Então, assim, é uma correção pequena, né? Pode corrigir mais, tem espaço para corrigir mais, inclusive, né? Só que, tal qual o Ibov, aonde o S&P aqui já está, né? Já está na média, né? Na média aqui de 20 aqui do gráfico diário, região que te permite pensar em quê? Em compras, acreditando na continuidade do movimento altista para romper esses topos e seguir viagem aí para novos endereços, o que inclui o topo histórico feito lá em 2022, que está aqui, ó, pertinho de chegar, não está muito longe, né? Então se distanciou um pouquinho nessa semana, né? Semana de queda, mas ainda assim, ó, tá bem pertinho, né? São 3% agora ali para chegar lá, romper o topo histórico, fazer um novo topo histórico. Mas de todo jeito você está vendo que aqui é uma região que é uma importante resistência aqui do S&P, tá? É diferente de você pensar que vai ter um crash aqui, alguma coisa do tipo. Então você tem esse conflito, né? É uma região de resistência, mas de uma tendência de alta aqui no diário, né? E tendência de alta, resistências, topos, eles devem, né, e poderão ser rompidos. Então fica de olho nisso, porque pode ser que a gente tenha aí a retomada do movimento altista tanto no S&P, assim como no nosso Ibov ali que eu já comentei, tá? Os juros, né? O juro 10 anos é o grande balizador de risco, né? De risco, né, risk on e risk off, né? Então olha só, né, a gente está aqui no repique, né, que era o que eu vinha falando, né? Então a gente tem até esse movimento aqui dentro do Fibonacci que pode acontecer dentro um movimento corretivo dentro da tendência antes de buscar estes alvos aqui, tá? E esse movimento pode seguir até aqui, ó, até o 4,25, né? E você percebe que olha só, da mínima aqui, ó, que foi 3,78, né, já subiu um pouquinho, né? Então pode continuar subindo. E se esse juro aqui continuar subindo, muito provavelmente pode ser que a gente tenha ainda a continuidade da correção ou da queda na bolsa, né, no índice e assim por diante. Então, algo para acompanhar. Semana que vem tem uns dados importantes também, tem o dado de inflação nos Estados Unidos, que obviamente o mercado todo vai estar olhando e obviamente tem tudo a ver com juros, né? Então, algo para a gente ficar de olho aí com certeza. Temos aqui o petróleo Brent, né? Muita briga, muita volatilidade aí nessa última semana, trabalhando aqui esse range, não saiu daqui. E aqui você está vendo que apesar do viés baixista ainda está intacto, né? Desde que esse topo e esse aqui não sejam rompidos, você começa aqui a ganhar motivos para pensar, né, que de repente pode estar se formando uma reversão aqui, né, assim como aconteceu lá em setembro depois daquela forte alta, tá? Mas ainda é um se, né? Pode sair, né? Então você tem que ter paciência, né? Se você está pensando em posição, tem que ter paciência aqui. Então se você está vendido ainda, o seu stop está aqui. Se está procurando essa compra, seu stop está aqui ou aqui, né? E é isso. E aí uma hora vai definir o lado e quem estiver do lado certo vai ter o seu gain, tá bom? E para finalizar temos aqui o minério, né? O futuro lá de Singapura. O que a gente está vendo aqui, né? Tendência de alta e está vindo aqui uma correção, né, de leve, né? A correção pode prosseguir? Pode vir até aqui, né? Aqui uns 130, 129, então você teria aí um espaço aí pegando o preço aí de fechamento, mais uns 6%, alguma coisa do tipo, que pode, né, também ser um vento aí que sopre, né, para a queda da Vale ali, já que ela tem a configuração de topo duplo no diário, etc, e trazer a Vale ali para perto do 72,70, que é o meu raciocínio, né? Mas é isso, pessoal. Um fechamento, panorama. Vamos ter que esperar, né? Obviamente, o que o mercado vai fazer, o que né, vai acontecer. A gente traça aqui alguns cenários, algumas possibilidades. A gente não vai acertar tudo. Se não acertar, a gente muda, né? E faz parte porque o mercado é dinâmico. O que a gente está vendo aqui no fechamento pode mudar a partir de segunda-feira, né? Então a gente só tenta se preparar
E aí, no final das contas, tomar as nossas decisões do que a gente faz, não faz, né? E obviamente cada um tem o seu perfil também, sabe o que eu gosto de fazer, enfim, o tipo de risco que assume, até onde aguenta, onde estopa, onde sai, e isso a gente vai se diferenciar porque cada um tem o seu jeito. Beleza? Espero que todos tenham tido uma ótima semana, que as lives também, quem pôde participar ou assistir a gravação tenha ajudado, e semana que vem a gente vai fazer as lives de novo, e é isso. Vamos em frente aí, um ótimo fim de semana para todos, e a gente vai se falando por aí. Um grande abraço.